Você nasceu com uma mente capaz de criar mundos. Uma mente que, quando disciplinada, pode transformar o invisível em realidade. Mas o que poucos entendem, e o que Napoleon Hill dedicou a vida inteira para ensinar, é que o sucesso não é resultado da força física nem da sorte. O sucesso é um estado de consciência. Enquanto muitos passam a vida acreditando que precisam correr atrás do dinheiro, Hill provou o contrário. O dinheiro é quem corre atrás de quem desenvolve uma vibração de abundância. Ele chamou isso de a mente milionária, uma mente treinada para pensar em termos de crescimento, não de escassez, de fé, não de medo, de possibilidades, não de limitações. Hill dizia que toda riqueza começa com uma ideia, uma simples faísca mental, mas uma ideia só se torna riqueza quando o pensamento é sustentado por emoção e fé. É esse triângulo invisível, pensamento, emoção e fé, que constrói tudo o que o ser humano cria. Ele afirmava: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas o que significa de fato acreditar? Acreditar não é repetir frases positivas. Não é desejar algo e esperar que o universo entregue. Acreditar é viver como se aquilo já fosse verdade. É agir, decidir e pensar com a convicção de que o resultado é inevitável. O segredo é simples, mas poderoso. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E o que você é, em essência, é determinado por aquilo que pensa e sente com mais frequência. Por isso, a mente milionária não é uma mente perfeita. É uma mente disciplinada. Ela erra, duvida, sente medo, mas não permanece lá. Ela volta, todos os dias, para o eixo da fé, da clareza e da ação. Napoleon Hill descobriu esse padrão estudando mais de 500 dos homens mais ricos e bem-sucedidos de sua época. Entre eles, Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie e Alexander Graham Bell. E percebeu algo surpreendente. Todos eles tinham o mesmo padrão mental. Nenhum desses homens nasceu rico. Nenhum deles teve garantias, mas todos acreditavam profundamente em um propósito. E essa crença moldou suas ações, até que o mundo se curvasse diante dela. Hill chamava isso de Definite Major Purpose, um propósito principal definido. Sem propósito, a mente se dispersa. Com propósito, ela se alinha. E quando mente, emoção e propósito estão alinhados, a realidade obedece. Mas talvez você se pergunte, como aplicar isso na prática? Hill deixava um mapa claro, que começa sempre no mesmo lugar, dentro de você. Passo 1. Defina um propósito claro, não um desejo vago, não quero ganhar dinheiro, mas um propósito específico, mensurável e emocionalmente verdadeiro. Pergunte-se, por quê? Por que quero prosperar? O que vou criar, ajudar ou transformar com essa riqueza? Quanto mais emocional for o motivo, mais poder você libera. Passo 2. Escreva esse propósito. Hill dizia que escrever é fixar a fé no concreto. Quando você coloca no papel o que quer e o lê todos os dias com emoção e convicção, algo dentro de você muda. Você começa a vibrar na direção daquilo. Passo 3. Visualize. Não de forma mística, mas mentalmente prática. Visualize-se vivendo a realidade desejada. Sinta a sensação de já ter conquistado. Veja-se acordando em paz, tomando decisões certas, influenciando pessoas, servindo com impacto. Essa imagem, repetida com emoção, cria o que Hill chamava de magnetismo pessoal. O mundo passa a te perceber diferente, e oportunidades antes invisíveis começam a aparecer. O primeiro exemplo que Hill costumava citar era o de Henry Ford, um homem simples, sem estudo formal, que acreditava que poderia construir um carro acessível para todos. Na época, a ideia era ridicularizada, mas Ford não ouvia a zombaria. Ele via o futuro.
e manteve sua visão com tanta clareza que sua mente encontrou os meios. Ford dizia: tanto se você acredita que pode, quanto se acredita que não pode, você está certo. Essa é a essência da mente milionária, a crença inabalável. Mas acreditar não basta, é preciso agir em harmonia com essa fé. E aqui entra outro princípio de Hill: ação persistente guiada por propósito. A persistência é a ponte entre a fé e a realidade. Sem ela, a mente se torna um campo de boas intenções nunca plantadas. A segunda história que Hill adorava contar é a de um jovem chamado Edwin C. Barnes. Barnes era um homem comum, sem dinheiro e sem conexões, mas ele tinha um desejo ardente: trabalhar com Thomas Edison, não como empregado, mas como parceiro de negócios. Barnes pegou um trem de terceira classe e viajou até a cidade de Edison, sem sequer saber se seria recebido. Quando o viu pela primeira vez, Edison percebeu algo no olhar do rapaz, uma convicção silenciosa. Barnes não pedia emprego. Ele declarava destino. Meses se passaram e nada aconteceu, mas Barnes permaneceu firme, até que um dia uma oportunidade mínima surgiu: vender uma invenção rejeitada pela equipe de Edison. Barnes agarrou aquilo como se fosse ouro e vendeu tanto, com tanta paixão e fé, que se tornou parceiro de Edison. Depois de anos, ele confessou: eu sabia desde o início que acabaria trabalhando com ele. O tempo só teve que provar o que minha fé já sabia. Essas histórias não são coincidência. São leis universais em ação. Hill entendeu que o sucesso é a consequência natural de uma mente preparada para recebê-lo. E talvez esse seja o ponto central que ele quis ensinar. Você não atrai o que deseja, você atrai o que está pronto para sustentar. Por isso, o treino da mente milionária não é sobre ganhar mais, é sobre se tornar mais. Ser mais disciplinado, mais intencional, mais consciente. Porque o dinheiro não cria poder, ele revela quem já o possuía internamente. E é aqui que entra o passo mais importante de todos: a autossugestão. Hill dedicou um capítulo inteiro a esse princípio. Ele dizia que a mente subconsciente é como um solo fértil. Tudo o que você planta, ela faz crescer. Se planta medo, colhe limitação. Se planta fé, colhe oportunidades. E a forma de plantar é por repetição emocional. Por isso ele recomendava: repita 2 vezes ao dia a afirmação do seu propósito. Leia em voz alta com fé, emoção e gratidão. Faça isso até que o seu corpo comece a acreditar antes da mente. Isso não é autoengano, é reprogramação. É ensinar ao seu sistema nervoso que você já é quem deseja ser. E quando você age a partir dessa nova identidade, o mundo responde com sincronicidade. A mente milionária é como um músculo espiritual. Você não nasce com ela, você a treina. E o treino começa no lugar mais silencioso do mundo, dentro da sua própria consciência. Napoleon Hill dizia que o homem é o único ser capaz de transformar pensamentos em realidade. Mas poucos usam esse poder de forma consciente. A maioria vive reagindo às contas, ao medo, às críticas, às notícias. E cada reação reforça um padrão mental de escassez. A mente milionária, ao contrário, não reage. Ela escolhe, ela observa, decide e cria. Ela entende que cada pensamento é um investimento e só investe naquilo que quer colher. Você quer prosperar? Então comece vigiando o que planta dentro de si. Pare de cultivar dúvidas e arrependimentos. Pare de se comparar. Pare de pensar que ainda não é suficiente. Essas são as ervas daninhas do campo mental. Arranque-as antes que tomem o jardim inteiro. O treino da mente milionária é diário. E Hill deixou um método simples, mas poderoso para reprogramar o subconsciente. Primeiro, comece o dia com silêncio. Antes do celular, antes das vozes do mundo,
Reserve alguns minutos para conectar-se com a sua visão. Respire fundo, veja o futuro que deseja como se já fosse presente. Não pense, um dia vou ter. Pense, é assim que vivo. Essa diferença muda tudo, porque o cérebro não distingue imaginação de realidade. Ele apenas responde à emoção dominante. Segundo, substitua queixas por declarações. Hill dizia que palavras são ordens dadas ao universo. Então, ao invés de dizer está difícil, diga está evoluindo. Ao invés de dizer não consigo, diga estou aprendendo. Cada palavra molda o seu campo mental, e o campo mental é o molde da realidade. Terceiro, pratique a gratidão com intenção. A gratidão não é um exercício moral, é uma frequência vibracional. Toda vez que você agradece, envia um sinal de suficiência, e o universo responde com mais do mesmo. A mente grata é uma antena aberta para milagres. Quarto, decida servir. A mente milionária não pensa apenas em si. Ela entende que riqueza é fluxo, e o fluxo só se mantém quando você se torna um canal, não um reservatório. Pergunte-se todos os dias: como posso servir mais? Como posso agregar mais valor? Como posso resolver um problema de forma única? É essa pergunta que cria oportunidades, ideias, conexões e resultados. Hill dizia que ninguém enriquece de verdade sem enriquecer outras vidas. E essa é a diferença entre o dinheiro passageiro e a riqueza sustentável. Agora, você deve entender algo fundamental. A mente milionária não é apenas mental, ela é espiritual, porque requer fé, requer confiança no invisível, requer a coragem de continuar mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Hill acreditava que existe uma inteligência infinita que responde à mente disciplinada. Não importa o nome que você dê a ela: Deus, Espírito, Universo. O princípio é o mesmo. Você se torna parceiro dessa inteligência quando alinha seu pensamento à ação correta. E a ação correta é sempre aquela que nasce da fé, não do medo. Por isso, ele dizia que o medo é o verdadeiro inimigo da mente rica. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de sair do conhecido. O medo paralisa o poder criador. A fé o desperta. Você não pode servir a dois senhores. Ou acredita no medo, ou acredita no propósito. E cada escolha define a realidade que você experimenta. Napoleon Hill contou a história de um homem chamado R.U. Darby, que ilustra perfeitamente isso. Darby investiu todas as economias em uma mina de ouro durante a corrida do ouro nos Estados Unidos. Depois de meses escavando sem resultados, ele desistiu. Vendeu as máquinas por um preço irrisório. O novo dono contratou um engenheiro que descobriu que Darby havia parado a apenas 3 metros da veia de ouro. 3 metros. Hill repetia essa história incansavelmente, dizendo: a maioria das pessoas desiste a 3 passos do sucesso. Essa é a diferença entre uma mente comum e uma mente milionária. A comum cansa quando não vê resultados. A milionária confia no processo, mesmo no escuro. Hill dizia: a fé é o elixir que dá vida ao pensamento. Sem fé, o pensamento é apenas uma ideia. Com fé, ele se torna uma força viva. E foi por isso que em todas as entrevistas que fez, Hill percebeu algo em comum nos grandes homens de sua época. Eles decidiam rápido e não desistiam fácil. A dúvida é uma forma de medo disfarçada, e a dúvida é o oposto da fé. Você pode não perceber, mas toda vez que hesita, envia ao universo o sinal de que ainda não confia, e o universo responde com confusão. Então, o passo seguinte é esse: decida quem você é e permaneça nisso. Não importa quantas vezes caia, recomece no mesmo ponto de certeza. Diga a si mesmo: eu sou próspero, eu sou capaz, eu estou em construção, mas já carrego a semente da riqueza dentro de mim.
e repita isso até que a sua vibração se torne sua verdade. Hill dizia que a fé é um hábito emocional. Ela precisa ser alimentada diariamente, como o corpo precisa de alimento. E quando ela cresce, você se torna inabalável. Nada te desvia, nada te convence do contrário, porque a sua mente já foi treinada para acreditar. A partir desse ponto, a prosperidade deixa de ser uma busca e se torna uma consequência. Mas Hill sempre alertava: riqueza sem propósito é pobreza disfarçada. Porque o dinheiro, quando não serve a um propósito maior, corrompe a alma. Ele sabia que o verdadeiro poder não é acumular, mas multiplicar. Não é possuir, mas servir. E aqui está o quinto e último passo da mente milionária: alinhar riqueza e propósito. Pergunte-se: de que forma minha prosperidade vai melhorar a vida das pessoas? Como posso usar meus dons para gerar abundância ao meu redor? Essa pergunta ativa o campo da sincronicidade. As pessoas certas aparecem, as ideias fluem, as portas se abrem, porque o universo responde a quem vibra contribuição, não apenas ambição. Napoleon Hill acreditava que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não em aparência física, mas em capacidade criadora. Pensar é criar, sentir é moldar, acreditar é materializar. E quem entende isso vive em outro nível de consciência. É como se tivesse acesso a uma fonte inesgotável de soluções, oportunidades e visão. E talvez seja isso o que ele quis dizer quando escreveu: o fracasso temporário é apenas a forma que a natureza usa para testar nossa fé. Se a vida te desafia hoje, não é para te punir, é para te perguntar: você realmente acredita? Porque o ouro da mente só aparece depois que o medo é queimado pelo fogo da fé. Lembre-se, a mente milionária não busca provas. Ela cria provas. Ela não espera que o mundo mude. Ela muda e o mundo responde. Ela não implora, não duvida, não vacila. Ela declara, confia e age. Você pode começar agora. Não precisa de mais diplomas, nem de mais oportunidades. Precisa de mais consciência, mais fé, mais disciplina mental. A cada pensamento que escolhe conscientemente, você reescreve seu destino. A cada ato de coragem diante do medo, você amplia seu campo de poder. A cada gratidão sentida, você abre um novo caminho invisível. E quando menos esperar, o mundo começará a refletir aquilo que você já é por dentro. Essa é a mente milionária, segundo Napoleon Hill. Não é a mente que conquista o dinheiro, é a mente que se torna merecedora dele. Não é a mente que implora prosperidade, é a mente que vibra prosperidade. E quando você vibra isso, o universo conspira a seu favor, porque ele reconhece o som da verdade. Napoleon Hill costumava encerrar suas palestras dizendo: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas hoje, eu te convido a entender o que há por trás dessa frase. A conquista é inevitável para quem decide viver alinhado com a própria fé. A prosperidade não é um destino, é um reflexo. O reflexo daquilo que você decide acreditar e sustentar. Treine a sua mente, discipline as suas emoções, purifique as suas intenções e o resto virá naturalmente. Porque o segredo invisível da prosperidade nunca esteve no mundo, sempre esteve dentro de você. E agora que você se lembra disso, nada poderá te impedir.